E a Seleção Nacional de Futebol, os Mambas, recebeu e venceu hoje a sua congênere da Zâmbia. É a primeira vitória de Moçambique diante da Zâmbia. Em 42 anos de independência nacional. 1966, um ano que fica marcado na memória dos moçambicanos, pois aquele ano era celebrado um ano de independência de Moçambique e era também celebrada a criação da seleção principal de futebol de Moçambique, que é vulgarmente conhecida hoje como sendo os Mambas. Um ano depois da fundação dos Mambas, Moçambique realizaria a sua primeira partida internacional, que deu-se contra a seleção do Tanzânia, onde os moçambicanos saíram vitoriosos por 2 bolas. A seleção dos Mambas começaria a ser conhecida no futebol africano em 1996, pois naquele ano Moçambique garantiu a sua primeira participação no evento desportivo mais importante da África a nível de seleções, a Copa Africana das Nações. Um feito que não foi lá muito grande, pois os moçambicanos acabaram sendo derrotados e saindo da fase de grupos com 0 pontos e 0 golos marcados. 1998, os moçambicanos voltam cada vez mais a garantir a sua qualificação para uma Copa Africana das Nações. Mas nessa edição acontece uma coisa que marcaria o futebol moçambicano para todo o sempre. Pois nessa edição, a seleção principal de futebol dos moçambicanos disputou uma partida contra a seleção da Zâmbia, porque ambas estavam no mesmo grupo, onde os moçambicanos saíram derrotados por 3 bolas a 0. Algo que muitos acharam normal. Era a primeira vez que as duas seleções se enfrentavam, então era de esperar que os moçambicanos não tivessem lá um grandiosíssimo resultado. Mas o que poucos sabiam é que aquele 3 a 0 abriria as portas para uma sequência que duraria 40 anos dos moçambicanos, sendo todas as vezes derrotada com a seleção do Zâmbia. Muitos chamaram esse feito de maldição, outros chamaram de falta de técnica. Até que no ano de 2017, esse todo feito e essa toda maldição seria quebrada por um homem que não teria nascido moçambicano, mas teria escolhido representar a seleção moçambicana de futebol. Este homem fez um feito que fez com que todo esse tempo em que os Mambas não venciam a seleção do Zâmbia fosse esquecido e começasse uma nova jornada. Estamos a falar de Stelling Ratifo, o homem que salvou a pátria amada dos 40 anos sem derrotar a seleção do Zâmbia. E no vídeo de hoje vamos exatamente contar para você como é que esse homem conseguiu fazer este feito e como esse feito foi visto a nível dos milhões de moçambicanos que aqui habitam. Meu nome é Andrible e você está no canal Fute Moçambique. Puxa a cadeira, senta aí, certifique-se de que já clicaste no botão gostei e venha comigo conhecer a história de Stelling Ratifo, o homem que mudou o futebol moçambicano. Bem, antes da gente partir já para contar como é que Stelling Ratifo conseguiu fazer esse grande feito, é preciso que eu te mostre primeiro quem é Stelling Ratifo. É um jovem jogador que nasceu na Alemanha. Ele é filho de mãe moçambicana e de pai alemão, ou seja, ele tem aquela dupla nacionalidade e teve a possibilidade de escolher entre representar a seleção alemã ou representar a seleção moçambicana de futebol. Ele obviamente optou por representar a seleção do país da sua mãe, que foi a seleção moçambicana de futebol, que é a seleção que ele defende até os dias de hoje. Como eu disse, no ano de 1998, Moçambique realizou uma partida contra a seleção da Zâmbia, onde os moçambicanos saíram derrotados por 3 bolas a 0. Mas aquela partida abriu portas para que todos os restantes jogos que os Mambas iriam disputar a partir daquele ano com a seleção zambiana fossem derrotas atrás de derrotas. Até surgiram algumas teorias de que os moçambicanos nunca iriam conseguir alcançar a sua independência futebolística caso não conseguissem vencer a seleção zambiana. Este feito durou desde a independência dos moçambicanos até o ano de 2017, pois nesse ano este homem chamado Stelling Ratifo iria mudar por completo a história do futebol deste país. Bem, todo mundo sabe que depois de 2010, Martin Noy abandona a seleção moçambicana de futebol e a partir dali começam a entrar vários treinadores que tentam devolver os feitos que os outros de 2010 para até a criação da seleção conseguiram fazer. Mas sabemos todos nós que de 2010 até o ano de 2022 tivemos com certeza a pior seleção moçambicana de futebol. Foram 13 anos sem voltar para aquele que é o evento desportivo mais importante da África e aconteceram muitas outras coisas nesse tempo. Mas nesse tempo não foram somente coisas tristes que aconteceram com a seleção moçambicana de futebol. Muito pelo contrário, aconteceu um feito que marcou de verdade a história do futebol moçambicano e fez com que um jogador internacional conseguisse escrever o seu nome com tinta de ouro no coração de milhões de moçambicanos. O ano era 2017 e a seleção moçambicana de futebol era comandada pelo Abel Xavier. Realizava-se uma partida entre Moçambique e Zâmbia. Os moçambicanos iam lá com aquele histórico que nós já vínhamos carregando há anos atrás, que era o histórico da seleção moçambicana de futebol sempre perder com a seleção do Zâmbia. Mas as coisas
coisas iriam ser diferentes naquela partida. Aquela seria a primeiríssima partida que o jovem que nasceu na Alemanha, mas preferiu representar a seleção da sua mãe, iria disputar. Ou seja, seria a primeira partida de Stanley Ratifo com a camisa da seleção moçambicana de futebol. A partida estava empatada até o minuto 86, quando nesse minuto o capitão da seleção moçambicana de futebol, Domingues, realiza uma jogada fenomenal e faz uma assistência para Stanley Ratifo, e o moçambicano naquele minuto 89 marcava o golo que mudaria os 40 anos que os moçambicanos tinham sem vencer a seleção do Zâmbia. Stanley Ratifo fazia sua primeira partida com a camisa da seleção moçambicana de futebol, fazia o seu primeiro golo, e aquele golo foi muito importante porque, além de garantir a vitória e os 3 pontos para a seleção moçambicana de futebol, também quebrava uma sequência de 40 anos de independência nacional, mas sem vencer a seleção do Zâmbia. Muitos consideraram aquele feito, como eu já tivera dito outrora, como sendo a independência futebolística dos moçambicanos, pois nós conseguíamos derrotar uma seleção que já há 40 anos não conseguíamos derrotar. Stanley Ratifo, com aquele feito, escreveu o seu nome no coração de milhões de moçambicanos, e a partir dali começou a ser o atacante mais falado da seleção principal do futebol de Moçambique. Abel Xavier, com aquela vitória, também tornava-se o treinador que conseguia quebrar a sequência dos 40 anos sem vencer a seleção da Zâmbia. Então este homem, Stanley Ratifo, até hoje, que ainda representa a seleção moçambicana de futebol, apesar de hoje não ter resultados positivos, mas será um jogador que eternamente será lembrado, pois graças a ele nós conseguimos derrotar a Zâmbia, uma seleção que nos custava fazer isso em diversos anos passados. Então Stanley Ratifo hoje é um jogador que é conhecido, escreveu o seu nome no coração dos moçambicanos e foi o homem responsável por mudar a história da seleção deste país. Atualmente o jogador está na Alemanha a jogar na 4ª divisão do futebol daquele país. Infelizmente, em toda a sua carreira, Ratifo ainda não conseguiu jogar em um campeonato da 1ª divisão. E sinceramente espera-se que ele não venha mais a conseguir fazer isso na Europa. Atualmente está com 30 anos de idade e provavelmente é possível que ele termine o seu futebol, a sua carreira futebolística na Alemanha, jogando exatamente em clubes da 4ª, 3ª divisão por lá. Apesar de ele nunca ter jogado uma 1ª divisão de um campeonato, o feito que ele fez com a seleção moçambicana de futebol será eternamente lembrado, pois foi este homem que mudou a história do futebol desse país. Na verdade, ele não fez esse feito sozinho. Existe um outro homem que fez muito e mudou de verdade a história do futebol desse país. Se você quer ver e conhecer este homem e os grandes feitos que ele fez, clique aqui no card, tem um vídeo que eu fiz falando e contando a história do outro homem que também contribuiu muito para que o futebol da pátria amada pudesse mudar. Meu nome é André, foi um imenso prazer estar consigo no vídeo de hoje. Muitíssimo obrigado a você que assistiu até aqui. Caso você tenha gostado, deixe seu like. Se você não gostou, comente o porquê, para que eu procuro melhorar nos meus próximos vídeos. Não esqueça de se inscrever e de ativar o sino das notificações. Nos falamos no próximo vídeo. Hasta la vista!